عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله بخير، أهلا الحمد أهلا لله. أهلا أهلا. عملت رغم كل معك؟ الظروف، رغم كل الظروف. الحمد لله كله تمام. صوت صوت واطي شوي. واطي شوية. Kifak é Cine? Tudo والله bem? الحمد لله. Vamos falar em português, que nós estamos no Brasil, né? Ok, ok. Eu sou Omar Carlos aqui de São Paulo, sou dentista e também gosto bastante de... Você ligou só a voz, né? Só som, né? Sim, eu não sei, Tá. deixa eu ver, acho que você tem que aceitar aí para ver se aceita. Ó, você vai se conectar usando o áudio. Vamos ver se dá para usar pela câmera aqui. Aqui, ó, liguei a câmera, vamos ver. Acho que deu agora, né? Ah, agora ok. Viva, tudo bom? Bem, graças a Deus. Usar óculos que eu sou. Nosso irmão Omar. Eu sou descendente de libaneses. من لبنان. Mas eu sou nascido aqui. Eu ia perguntar de onde. Eu Imaginou? até achei que era libanês mesmo. Eu achei que era libanês. Não tem jeito, né? Então, eu sou nascido aqui, alhamdulillah, sou dentista. E assisti suas lives falando de islamismo. E como a gente é muçulmano, né? É bom a gente participar. Tipo assim, fazer um diálogo, né? Para o pessoal saber o que é o Islã, né? Mesmo, né? E para saber tirar bastante dúvidas sobre o islamismo. Gosto das suas lives. Você é da onde? Você é de... Eu estou em Mato Grosso. Ah, Mato Grosso. Bem calor, né? Conhece? Bem calor, né? É, calor, Calor, quente. aí não é fácil, não. Não. Tá faz tempo aqui no Brasil? Eu cheguei em 2012, né? Aí em 2015 eu voltei para o meu país. Eu fiquei lá, aconteceu alguma coisa assim, e eu fiquei um ano, né? Depois voltei. Voltei em 2000 e acho que 16. É, eu acho que mais ou menos isso, 2016. Enfim, eu tô aqui, né? Faz tempo. O Brasil é Então maravilhoso. você é brasileiro, brasileiro ou libanês? Tá um pouco baixo, eu É? não tô ouvindo. Então, mas eu sou muçulmano também, sunita, alhamdulillah. Você fala bem Graças a Deus, português, hein? Você alhamdulillah. fala bem o português. Você fala bem o português. Pois é, não perfeito, mas É, mas o tempo que eu fiquei no Brasil eu aprendi, né? eu tenho tios aqui que ficaram aqui 30, 40 anos, mas não falam português, falam tudo naquele estilo, né? BP, né? Com sotaque. Com sotaque e o BP, né? Minha praia. Mas é engraçado, né? A colônia aqui é a colônia árabe, que é grande aqui, né? A colônia árabe entre 10 a 12 milhões de descendentes libaneses e árabes. A maior É, colônia 2 é a milhões? libanesa, né? É, 10 a 12, né? Então, ninguém sabe o número exato, mas é descendentes, os originais, né, que vieram aqui, e os descendentes, são de 10 a 12 milhões, mais ou menos. E é assim, e a gente está enraizado, os libaneses e os árabes estão enraizados muito, né, no meio da colônia, dos brasileiros, né? Eu me considero o primeiro brasileiro, depois árabe, né? Mas é que a gente, uma vez árabe, sempre árabe, né, ao mesmo tempo, né? Mesmo você sendo descendente, né? Ah, Você é árabe, sempre árabe. Mas é uma honra ser brasileiro e ser descendente de árabe aqui, né? Porque o povo brasileiro é maravilhoso, né? É um povo receptivo, igual o povo árabe, né? O povo árabe também é a mesma coisa, né?
sim. Uma vez eu conheci um médico, eu morava em Campo Grande no passado, aí conheci um médico, o nome dele, Dr. Jamal. Ele era político também, participava queria ser prefeito naquela época, né? Conversei um pouco com ele. Ele falou para mim que os árabes que, que, que estão aqui no Brasil, ele falou que os filhos deles, quando chegam numa idade assim, eles mandam, por exemplo, manda eles para, por exemplo, libanês, por exemplo, manda os filhos para ficar um tempo lá para aprender muita coisa lá e depois volta aqui. É verdade isso? Sim, sim, hoje menos, mas Hum, acontecia muito isso. Por exemplo, minha mãe, vou dar um exemplo meu. Minha mãe colocou professora de árabe aqui para mim, professora de religião, né? hum, E eu fui para o Líbano algumas vezes. Só que hum, hoje em dia essa interação está sendo um pouco perdida, né? Então você não tem mais muito disso hoje. Caiu bastante. Então a gente tinha hum, clubes aqui, clubes árabes aqui em São Paulo, Clube Ned Razi, Ned não sei o quê. Então a gente ia muito nesses clubes. Hoje em dia diminuiu muito essa frequência, essas reuniões, né? No meio da hum. pandemia. Mas assim, Inshallah volta, né? Assim, devagarzinho, a gente não pode perder as origens, né? Sim, Não, inshallah. lógico, igual eu falei, ó, é importante, eu sou brasileiro, primeira coisa que eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas eu tenho que ter orgulho Hum. da minha descendência, né? Dos meus pais, né? É, o Brasil é uma mistura de culturas e religiões, né? É, Brasil feito de imigrantes, na verdade, um país feito de imigrantes, mistura. e assim, é bom que a receptividade do povo brasileiro é maravilhosa, né? O brasileiro é É, muito. cada um, por exemplo, misturado o Brasil, né? Muitas raças e origens diferentes, assim, eu percebi que tem alguns que seguem a cultura, né? Por exemplo, você vê japoneses aqui seguindo a cultura, né? Chineses, árabes também tem árabes que seguem ainda a cultura e costumes, né? Eu percebi também que tem alguns árabes, por exemplo, que vêm aqui e fica um pouco perdido, depois ele começa a deixar os costumes e a cultura assim, sabe, fica desaparecendo assim um pouco cada vez. Por exemplo, uma vez eu estava numa casa de câmbio lá em Campo Grande, entrou uma mulher e tinha africanos lá, não sei se africanos ou haitianos, mas enfim, eles estavam lá, aí ela começou a conversar e ele falou para ela que ele é muçulmano, né? Aí ela começou a falar, meu pai era muçulmano, não sei o que, não sei. Aí depois eu chamou minha atenção a palavra meu pai era muçulmano, entendeu? E ela não é muçulmana também, entendeu? Aí eu senti como se fosse ele veio e deixou a religião e até a família dele, os filhos também, sabe, seguiram outros caminhos. E nos países árabes nós não temos isso. Tipo, como você sabe, os filhos seguem a religião dos pais, né? E seguem costumes e a cultura, tudo. Mas quando às vezes a pessoa muda para outro país diferente, acaba mudando, às vezes. Não todos, né? Mas alguns. Mas aqui aconteceu bastante isso. Hum, Isso aconteceu na Argentina, mas voltou. Muitos libaneses aqui, filhos, né, de libaneses ou de muçulmanos, hum, deixaram a religião e falava assim, igual você falou, meu pai é muçulmano, mas eu não sou, eu só escutava, eu escutei muito isso. Eu escutava ele só fazendo o chamamento, a reza, a Bismillah, né? E perderam hum, isso muito, infelizmente, né? Perderam a religiosidade, né? Não que os hum. católicos, não tem nada contra o católico, eu sou amigo, tenho amigos católicos, umbandistas, qualquer religião, eu respeito todas as religiões, mas assim, estou falando em relação à nossa cultura, né? Ao nosso costume e à nossa religião. Então aconteceu muito disso aqui, muito, principalmente, Todos os muçulmanos
todos os muçulmanos respeitam as outras pessoas de religiões, né? Isso nós sempre fomos assim, né? A mídia Hum, preocupa isso, né? Então, eu até converso com algumas pessoas, eles falam assim, vocês acreditam em Jesus? Lógico que acreditamos em Jesus. Jesus, para nós, hum, foi um dos maiores profetas. Então, assim, é, o pessoal pensa muito que a gente não acredita em Jesus, que a gente desrespeita as religiões, né? Até falo que quando Omar entrou em Jerusalém, respeitou as religiões, não destruiu mesquitas, Saladino. Então, a gente tem que esclarecer muito o pessoal brasileiro que nós somos da paz. Tanto é que a gente começa a Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Começamos com que a paz hum, de Allah esteja com todos, né? E a bênção do profeta. Então, isso é importante, essa divulgação que você faz é legal, como o muçulmano se comporta. O comportamento do muçulmano, né? hum, A sunna, né? Também a sunna, como a gente se comporta para ele saber que nós, não so, nós somos da paz. Eu, uma vez, numa live, eu falei, eles falam que a gente é terrorista. Quem provocou a Primeira Guerra Mundial, que morreu 10 milhões de pessoas? Segunda Guerra Mundial, 80 milhões de pessoas. A invasão da Inglaterra dos países árabes, do norte da África, Índia, quantos morreram? A escravidão, quem fez a escravidão? Foi muçulmano? Não foi muçulmano. Então, se você pegar no começo do século, não existiu nenhuma guerra provocada por um muçulmano, né? Então, eles deturpam isso e falam que a gente é terrorista. Não, terrorista é quem fez a guerra. Não foi muçulmano que provocou essas guerras mundiais, essas guerras mundiais e todos esses colonialismo inglês, colonialismo francês, quando teve na Argélia, no Marrocos. Você sabe melhor que eu como que os franceses invadiram Tunísia. lá, né? Tunísia, você sabe melhor. Todos os países árabes foram ocupados, né? É, Pelo ingleses, franceses, e o que eles né? Agora fizeram lá? americanos. Você é marroquino ou tunísia? Da Tunísia? Eu sou da Tunísia. O que os franceses fizeram lá? Quantos mataram? Os franceses ficaram na Tunísia uns 75 anos, 70 anos ou 75 anos. Mesmo tempo que os israelenses Então, na ficaram Palestina. na Palestina, né? 75. Mas acabou depois disso, nós como que fala? Ficamos Independente. livres, né, É, deles. Eu espero que aconteça na Palestina também a mesma coisa, né? Já chega, né? 75 anos. Eles ficaram na Argélia, os franceses, 130 anos. Ficaram em outros países também, quantos Egito. mataram? Quantos mataram? Milhões, né? Hum? Quantos morreram? Mataram muitos, mataram muitos. Só na Argélia, por exemplo, a gente chama a Argélia do país do 1,5 milhão de, esqueci, Shahid, né? Esqueci em português. Mártir. É. Aí mataram, mas eles mataram bem mais. A França, naquela época, também fez aqueles testes nucleares no deserto e colocava pessoas vivas, né, para fazer teste, entendeu? E agora eles estão falando de direitos humanos, né? Olha que cara de pau falando de direitos humanos. Direitos humanos, Enfim, foram. já Hum, morreram mais de 17 mil pessoas, fora os que estão enterrados sob escombros na Palestina, e nenhum desses hum, países se prontifica, né, a parar uma guerra dessa, né, ou a fazer um cessar-fogo, porque não tem interesse, né? A Palestina não tem interesse econômico na Palestina, infelizmente, né? É isso que eles pensam, né? Quer dizer, vidas humanas hoje não valem nada. Se você pegar o que morreu na Ucrânia, nesses hum. anos de guerra, agora morreu muito mais do que na Ucrânia todo esse tempo de guerra. Então, assim, infelizmente, o país, quando não tem um interesse econômico e militar para as grandes potências, eles deixam acontecer o que está acontecendo agora, né? Na verdade, olha, esses países que estão apoiando o mal, né? Eles eles têm interesses com países árabes. Nós temos 22 países árabes, então eles têm muito interesses com países árabes. Com Palestina, Palestina é um país ocupado.
mesmo se tiver interesse com Palestina, não vão apoiar eles nunca vi tipo esses países apoiar a vítima, né? Eles sempre apoiam o mal, né? Quem, por exemplo, é, quem está... Bom, esse interesse, como eu falei para você, eles não, esses países não ligam para a reação dos países árabes. Por quê? Porque, infelizmente, os líderes, a maioria dos países árabes, eles estão na mão dessas, eh, dessas, desses países, né? E esses países, começando com os Estados Unidos todo mundo sabe que quem manda lá são os sionistas, né? Sionismo que espalhou no mundo. Então, os sionistas, eles fazem pressão sobre aqueles países, tipo França, Alemanha e outros, né? Aí você vê eles apoiando, né? Israel falando, não sei o que, aí tem direito, tem não sei o que, fica falando aquelas coisas, né? E todo mundo vê a verdade, mas eles querem mostrar outra coisa que não é verdade. Aí eles têm que saber, o pessoal tem que saber que o sionismo não é contra, nós não somos contra os judeus. O sionismo eles são ateus. Quem fundou o sionismo, o Zayn, é ateu. Então, o futuro, o que eles querem é a grande Israel e a dominação mundial econômica e política. É isso que eles estão querendo fazer. Tem sionistas também que não são judeus, né? Igual o presidente dos Estados Unidos, Biden, ele falou, eu não sou judeu, mas eu sou sionista, entendeu? Então, quem criou o sionismo foi judeus, mas agora não tem só judeus sionistas, entendeu? Mas sionismo é uma coisa ruim que espalhou no mundo. Política dos Estados Unidos nunca mudou, muda presidente, muda governo, pode ser de qualquer partido. Lá tem democratas e tem Republicanos e democratas lá. republicanos e democratas, não faz diferença, não tem pessoas que acham que tem diferença. Mas quando a pessoa ganha, aí tem aqueles sionistas que ficam atrás, que ninguém vê eles, né? Sempre escondidos lá, e eles que mandam, entendeu? Esse Biden, tem pessoas que acham que Biden é ele que decide, o governo dele que decide. Não, não é ele. Tem pessoas atrás, né, que estão mandando eles, fala isso, faz aquilo, não sei o que, entendeu? Até o Congresso deles a mesma coisa, tudo a mesma coisa, entendeu? Então é sionismo que manda nesses países. E igual acho que falaram, não sei se é verdade, mas falam que Mel Gibson falou que a maioria dos problemas do mundo por causa dos sionistas, ou por causa Ele foi desses, né? Bom, ele falou judeus, né? Mas ele quer dizer atacado. os sionistas, né? Porque eles estão em Hollywood também lá. Jesus, ele foi atacado. Ele fez um filme sobre a crucificação de Jesus, né? Um filme bem forte. Então ele foi atacado pelos judeus Foi. sionistas, foi boicotado em Hollywood, né? Por causa disso. Então, assim, infelizmente o pessoal tem que saber que o sionismo que manda no mundo, infelizmente é isso. É a dominação mundial, política e econômica de qualquer país, de qualquer estado. E eles põem a mão, eles estão nas grandes potências, igual você falou. Quem está por trás do poder são eles, né? Infelizmente, a gente também está na mão deles, né? Grandes marcas, grandes países, são todos sionistas, né? São todos infelizmente, dominando o que a dominação e a alienação do povo, né? Eles colocam aquilo na mídia para o povo ficar alienado, para o povo não pensar, quer dizer, não saber o que está... O cara fala, vocês são Hamas. Eu falei, eu sou contra o que fizeram Hamas, só que os judeus não sabiam que o Hamas ia fazer? Sabiam que ia fazer isso. Tanto é que já saiu, já tem fonte que um ano atrás eles já sabiam que o Hamas ia fazer
esse ataque. Mas eu falo assim, se você está 75 anos sob dominação, sem água, sem luz, sem emprego, seu filho passando fome, você tem que reagir, né? Então, foi uma reação errada, mas a imagem da mídia é assim, é guerra de Israel contra Hamas. Mas é genocídio, se já 15 mil pessoas, 17 mil pessoas, mais umas 10 mil embaixo da terra, mais os feridos, vai morrer 100 mil pessoas, fácil. Então, 100 mil pessoas, desde a Segunda Guerra Mundial, não existia isso. Não existe o número de mortos que está acontecendo agora. Então, é isso que eu É estou porque os mortos, né, em outras guerras, por exemplo, isso não é guerra, isso que está acontecendo fazendo. agora na Palestina é genocídio, não é guerra. Guerra é outra coisa. Guerra, dois exércitos ou mais, sabe? Mas Equiparados. não é isso um exército apoiado por outros países com armas, com tudo, está matando inocentes, né, que são os palestinos. Mas eu vou falar uma coisa sobre a resistência palestina, Hamas, né? Tem pessoas que ficam aqui no Brasil, tem muita informação errada sobre vários assuntos, mas sobre isso também a mídia ajudou, né? Por exemplo, qualquer país ocupado sempre vai ter resistência. E sempre a pessoa que está ocupando esse país, ele vai chamar eles de terroristas, por exemplo. No meu país, no passado, quando os franceses ocupavam meu país, tinha pessoas, um grupo de pessoas que chamam felega. A gente chamava de felega. Os franceses chamavam eles de terroristas, entendeu? Mas eles são o quê? Para Resistência. nós, eles são heróis, entendeu? Quem morre deles, churradê, a gente chama. Então eles são pessoas que estão defendendo o país e o povo. Eles querem que esses franceses, queriam que os franceses saíssem do nosso país. Isso que aconteceu depois. É, e naquela época também tinha um grupo terrorista de verdade que são franceses. O nome desse grupo, a Mão Vermelha, era a Mão Vermelha. Eles matavam até líderes tunisianos, políticos e outras pessoas ficavam matando, sabe? E ninguém e eles não chamavam eles de terroristas, entendeu? Os franceses não chamavam eles de terroristas. Chama quem defende o país dele. A mesma coisa acontece. E já aconteceu várias vezes, por exemplo. Não é só na Palestina ou na Tunísia, muitos países assim. Sempre isso vai acontecer, né? Que a resistência sempre eles vão tentar sujar ela, vão tentar falar mal deles para ter apoio do mundo, para o mundo pensar que eles estão lutando contra terrorismo, né? A desculpa, por exemplo, dos Estados Unidos para entrar em Afeganistão foi terrorismo, para entrar no Iraque foi armas nucleares que não tem, foi terrorismo também. Eu vi um apresentador inglês que falou assim, ele falou que algumas pessoas da Arábia Saudita derrubaram aqueles torres de Nova York e aí os Estados Unidos invadiu o Iraque, né? Eles são do Arábia Saudita e ela invade o Iraque. Para você ver que não é questão de lutando, não sei o que, guerra contra terrorismo. Não tem nada disso. Eles sempre acham uma desculpa para invadir um país, para fazer qualquer coisa desse. Então você vê, por exemplo, aqui no Brasil muita informação errada e fica achando, eu, por exemplo, eu não vou acreditar nas coisas que aparecem na mídia. A maioria dos árabes, eles sabem que quem é a resistência palestina, Hamas, a gente sabe quem são,
entendeu? A gente apoia eles, né? E as pessoas que ficam falando coisas, por exemplo, sobre eles aqui, tem que saber a verdade, tem que saber o que está acontecendo. Por exemplo, dia 7 de outubro, eles falaram que eles mataram pessoas civis, inocentes, não sei o quê. Primeiro, uma pessoa invade sua casa não é inocente. Pessoa que invade sua casa, mata sua família e fica na sua casa, se você tentar devolver sua casa, entendeu? Você tá certo, você não tá errado. Agora, mesmo assim, eles entraram, passaram, você coloca eles em prisão a céu aberto durante 17 anos, entendeu? E você quer que eles fiquem bonzinhos, quietinhos e ficar lá esperando morrer, né? E ainda eles ficam matando eles. Aí, o que aconteceu? Eles falam que mataram pessoas na festa, por exemplo. Depois investigação provou que quem matou israelenses foi o próprio exército israelense, usando aquela helicóptero, né, igual a Apache, aquela, sabe, de guerra. Outra coisa, sobre aquela mentira de crianças, não sei o que. Você viu? Depois foi provado que mentir. Uma mentira atrás da outra. Depois entraram naquele hospital a Chifé, né? Invadiram o hospital procurando túneis, procurando armas, não sei o que. Não achou nada. Começou a mostrar, por exemplo, mostrou um papel na parede que As tinha os dias datas. da semana e falou, olha aqui é o nome dos terroristas. E era todo dia os nomes do dia, segunda, terça, quarta, em árabe. E Sim, ele queria usar isso, tipo, ele sabe que ele achou, né? Ele achou que as pessoas lá na Europa e nos Estados Unidos não entendem árabe, aí ele pode enganar eles, sabe? Realmente, as pessoas que ficam falando que eles são inteligentes, que não sei o que, não sei o que, eu não vejo inteligência nenhuma. Faz tempo que a gente vê que eles não têm nada de inteligente. Além de ser mal essas pessoas, não são inteligentes. Até mentir, não sabe, eles não sabem nem mentir direito, sabe? assim, infelizmente a mídia está na mão deles, né? E por isso que é bom esclarecer isso aí para o povo brasileiro, para eles saberem o que é o Estado de Israel, o Estado sionista, não judeu, o Estado sionista. Você vê que Sionista, é. tem muito judeu contra o Estado sionista, né? Um monte, aqueles ortodoxos, eles não acreditam no Estado de Israel, eles acreditam que Deus vai dar para eles ainda a terra prometida, que essa aqui não é ainda a terra deles. Eles acham que vai vir ainda o Messias, que vai dar, que eles não merecem isso ainda, né? E eles são contra o Estado sionista que foi tomado à força, né? Foi um Estado que foi forçado em 1948, tanto é que um brasileiro que votou, Oswaldo Aranha, fez o voto Minerva, que é o voto de desempate, que votou pela criação do Estado de Israel, né? E a partir daí aconteceu o que tem acontecendo hoje, né? Invasão, tomar as terras, eram 50 e poucos por cento para os judeus, depois agora já tomaram tudo, já e fora que eles tinham organizações terroristas no Haganah, eles tinham duas organizações terroristas que matavam os palestinos e tiravam eles das casas, né? E tanto é que o Menachem Begin era presidente, era um chefe de um deles, ele foi presidente de Israel, primeiro-ministro de Israel. Então, o terrorismo, isso é terrorismo, mas não o que está acontecendo. Eles falam, vocês muçulmanos são terroristas. Me prova, desde a Primeira Guerra Mundial, o que o muçulmano fez de terrorismo. Tudo fez terrorismo. Quem provocou todas as guerras? Os Estados Unidos foi lá no Vietnã e matou 2 milhões e 200 mil pessoas. Isso é terrorismo. E ainda perdeu a guerra. E ainda perdeu a guerra. Daqui até lá, 2 milhões e 200 mil pessoas. Não são poucas pessoas, são vidas. Igual eu falo para as pessoas, o muçulmano, qualquer vida é importante para o muçulmano. Todas as vidas importam. E como você sabe no Corão, aquele que matar uma pessoa é como se tivesse matado a comunidade. Então, isso é bom explicar para as pessoas saberem que nós somos da paz. O Islã é da paz, o muçulmano é da paz. O muçulmano
convive bem com várias pessoas, várias religiões, várias etnias. Tanto é que nós, a maioria dos muçulmanos não são árabes, né? Se você pegar, são Verdade. a pessoa tem que ter. É, tem pessoas aqui no Brasil que acham que os muçulmanos só nos países árabes. É, E eles acham que. você É, tem minoria. Se você pegar a Indonésia, outros países da África, não são países árabes são muçulmanos, são maioria é, muçulmana. Então, e eu explico ainda para as pessoas, eu falo para as pessoas, eu falo, ó, nós árabes, nós muçulmanos, não temos diferença entre negro, branco, árabe e não árabe. Como o profeta falou, você vai ser diferenciado pela sua fé no seu coração, pela sua fé, não pelo você ser árabe ou não árabe, ou negro ou não negro. Todos nós somos iguais perante Allah, perante Deus. Né? E eu falo, mas o negro para a gente é a mesma coisa, o branco, o amarelo, qualquer raça para a gente nós somos iguais. Somos irmãos de fé, não somos irmãos, nós somos irmãos de fé. Independente de ser árabe, verdade. você falou, mas árabe é minoria muçulmana. Eu falei, Hum, árabe minoria. Você pegar 1,7 bilhão, são 300 e poucos milhões de árabes, o resto não. Ela falou, Aí a pessoa começa a pensar, né? Começa a pensar, nossa, se vocês não são, os árabes, a maioria não é muçulmana? Eu falei, a maioria não é. Você pega na Índia, tem quase 400 milhões de muçulmanos, né? Paquistão, 200 milhões, China, 300 milhões, né? E por aí afora. E é bom explicar isso que você faz aí, falar que vive muçulmano, isso é legal. O que ele pensa das esposas, a chegada das esposas. Não é fácil ter uma, imagina quatro, né? E assim, imagina quatro. pois é. Na verdade, ó, meu país é o único país árabe que não pode casar com mais de uma. Mas Mas, é bem assim. então eu, não, eu nasci, bom, antigamente no meu país tinha, né? Mas eu nasci quando tinha essa lei de Ah, que não pode casar com mais de uma. Então eu nunca vi alguém no meu país casado com mais de uma, né? Eu não sei nem como, mas a gente vê nas novelas árabes assim, às vezes você vê parece legal assim, você vê até as esposas são amigas e moram às vezes na mesma casa e mesmo prédio, tudo. né? Os caras põem no mesmo prédio, né? Tem alguns homens que compram apartamento para cada uma, entendeu? No mesmo prédio, Sabe se onde ele é isso, tiver né? dinheiro, né? Na Arábia Saudita. É, Eles põem tudo no prédio. Quando eu fui fazer o Hajj lá, aí no mesmo prédio, as três, quatro esposas, tudo morando junto. Eu falei, caracas, não é que é verdade. Os caras podem. Só que assim, não é fácil, né? Você precisa dar. mas não sei, eu acho um pouco difícil, sabe? É um Não, não é pouco fácil. difícil. Agora, uma já é difícil, imagina mais de uma. Boa, gostei. Uma já não é fácil, imagina quatro, né? Oh, Nossa. Não, mas eles pensam assim que é fácil. Eu falei, não é assim. Você tem que ter regras para casar. Você tem que dar direitos para as coisas. Não é fácil, não é assim, eu vou casar com quatro. Não é desse jeito. Tem regras pesadas, né? Que você tem que seguir, senão você não vai casar, você não pode casar, né? Mas eu aí já não. falei uma vez sobre isso no vídeo, alguns vídeos que eu falei. Eu falei que isso que Deus fez é uma permissão, não é obrigação. Tipo, não é uma coisa que os muçulmanos vão fazer, que todos vão fazer. Mas Deus deu permissão porque às vezes pode precisar, entendeu? Pode precisar. Mas também tem uma coisa que muitas pessoas não entenderam sobre isso, porque o Alcorão às vezes é um pouco difícil de entender, aí tem os sheiks que eles explicam tudo, mas tem uma coisa que ainda não está muito clara, assim, é, por exemplo, Deus te deu permissão, mas Deus falou que tem que fazer, tem que seguir as regras, né? Tem que fazer isso, 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 isso. E isso que vai fazer Deus falou que se não pode, é uma. Se não pode fazer, seguir essas regras,
se pode fazer isso, é uma só. Aí tem algumas pessoas, por exemplo, tem um sheik que falou assim, que a pessoa, Deus te deu permissão, mas se você casar com mais de uma, você vai entrar no pecado. Então você não vai conseguir seguir as regras. Então você já sabe que vai entrar você vai fazer pecados, assim, vai fazer coisas erradas, entendeu? Então se E você não vai, se não quiser pecados, então você é melhor ficar com uma só. não, ele te alerta, né? Alerta, você tem que seguir as regras, aí você pode casar. E hoje no Porque ser mundo, humano não é difícil, né? Seguir essas regras exatamente do. não, É, hoje no mundo, se você pegar no mundo hoje, tem muito mais mulher do que homem. Quem morre mais? Homens do que mulheres. homem. Quem vai para a guerra? É, Homem, a maioria, homem. maioria homens, né? Antigamente só homem, hoje maioria homens. É. Infarto já é comprovado mundialmente, o número de infartados é maior é homem. Nascimento maior Eu sei por quê. é Eu sei. As mulheres dizem que as mulheres vivem mais. a mulher é mais centrada um pouco nisso, sabia? Ah, Um homem, assim, não que a mulher não tenha responsabilidades, ela tem muita responsabilidade. Mas, assim, o homem, as pessoas mais perigosas do mundo, de homens, né? Então, olha lá, no Brasil só pode casar com uma, mas amantes tem várias. Tá certo, ó, tá vendo, Clesemira? Clesemari? Então, tem mesmo, as mulheres Ezemário. aqui, Verdade, é. aqui, se você pegar aqui, eles falam que a gente é violento. O Brasil é o quarto país mais violento do mundo. Feminicídio. Fora, se você pegar, como que a gente tem que tratar nossas esposas? Com respeito, carinho, o dinheiro dela é dela. Se ela não quiser cozinhar, você não precisa cozinhar, não é assim? É assim. Se ela não quiser fazer você. Olha, É, eu vi muitas pessoas falando sobre homem árabe, como trata a mulher e tudo. Infelizmente, até sobre violência, sobre muita coisa, as pessoas não pegam números de pesquisas, não vai lá nos países árabes para ver com os olhos, para ver é isso a mesmo. verdade. As pessoas seguem aquela, fulano falou, a mídia falou. Então as pessoas sempre seguindo as coisas que já ouviu, não sei o quê. As pessoas assim, têm preguiça de pesquisar, de procurar a verdade, entendeu? Mas eu falei uma vez uma coisa, eu não vou falar por. Tem pessoas que vão falar, você está defendendo. Já me falam, você sempre defende os árabes. Você tem que falar a verdade. Não, eu não defendo, eu falo a verdade, que está faltando muito aqui, entendeu? Aí tem uma coisa que eu falei, por exemplo. Eu falei, eu não vou falar dos árabes, eu vou falar da minha família. Eu tenho irmãos casados com mulheres. Eu vi como eles tratam essas esposas. Então, eu começando com minha família, já vi como eles tratam. Não tem nada que eles estão falando. Depois eu falei das pessoas do meu bairro lá, entendeu? Pessoas que eu conheço, amigos casados, eu vejo como eles tratam também. Aí tem pessoa que pode pensar, então todo mundo assim? Não. Não, Nunca vai achar 100% em nada. Vai ter, claro que nos países árabes vai ter homem ruim, trata mal, com certeza. como aqui. Mas não me fala que lá a maioria trata mal e aqui a minoria trata mal, porque não está certo, isso não está certo, por O exemplo, Brasil é o quarto entendeu? país de morte de mulheres. O Brasil é o quarto país de morte. Infelizmente, infelizmente. Então, isso que eu estou falando, o pessoal julga sem saber. Lá lá pessoas que tratam mal, igual o Yassine falou. Mas também, pela nossa religião, pela religião muçulmana, nós devemos tratar bem. E ele tem exemplos, irmãos dele e vizinhos dele. E eu tenho exemplos também de parentes. Então, isso aí vai do ser humano. Então, tem que diferenciar. O ser humano que trata mal, a religião não manda tratar mal. Então, e igual ele falou, eles não sabem o que se passa num país muçulmano, né? Como é que é um país muçulmano.
A gente tem que tratar bem as mulheres, não é só as esposas, as mulheres, né? Tem que tratar bem, com respeito. E esse negócio do quarto casamento é pelo número de mulheres do mundo que tem a mais, por tudo isso que a gente explicou, né? Hum. Foi assim que falou, tem que dar esse equitativamente, você tem que dar direitos iguais, porque é difícil você tratar quatro mulheres iguais, né? Não é muito difícil, né, assim? Com certeza. Não é fácil, mas como até. Sabe, a gente estava falando daquele assunto antes. Queria falar uma coisa. É, eu faço live faz mais de 2 anos, mais ou menos, em outra plataforma. Eu não faço mais, foi banido por causa do assunto de Palestina. Fala. Então, como você falou que o sionismo está espalhado e entrou, está na mídia, está nas redes sociais, está em Hollywood, está não sei o que, sabe? Infelizmente, a gente não tem muita liberdade de falar. Eu vi uma notícia que TikTok ele fez uma união urgente para falar sobre assunto. Eles perceberam que o conteúdo que defende Palestina muito mais que o conteúdo que defende Israel, Sim, entendeu? Aí eles fizeram uma união, por quê? Porque os sionistas estão fazendo pressão, ameaçando essas plataformas. Você sabe que a TikTok ameaçada de não funcionar mais nos Estados Unidos e em outros países também da Europa, tudo. Então eles ficam assim tentando agradar, entendeu? Mas eles tiraram o post meu que tinha Palestina. é, Eles tiraram o post meu, dá uns três ou quatro, já tiraram. é, Eles tiraram o post lá, que tinha um pai carregando uma criança morta, só que no café, né? Tiraram. Todos os meus eles tiram. Eu não ponho mais nenhuma, porque todos eles tiram. Todos, sem exceção. Eu já não ponho mais, só ponho da Palestina, alguma coisa, das passeatas aqui de São Paulo, mas o resto eles tiram todas, por incrível que pareça. Igual você falou, infelizmente é desse jeito aí, né? tem pessoas que falaram para mim, mas você fala muito lá, sabe? Você estava lá na outra plataforma falando muito de Palestina, brigando, falando, não sei o quê. Por que você aqui no TikTok não fala muito, né? Bom, Eles baniram você. eu falei, se eu falar, vou ser bloqueado, banido daqui, entendeu? Então, se eu quiser ficar aqui, então eu não vou falar, eu não vou parar de falar, né? Aliás, meus vídeos, eu tenho muitos vídeos sobre assunto de Palestina nas outras redes sociais. Quando eu venho para TikTok aqui, eu não coloquei no começo, não coloquei os meus vídeos. Depois eu coloquei, depois comecei a colocar, entendeu? Porque eu até falei no vídeo aquele dia, eu falei meus vídeos mais fortes assim, mas deixar para depois ou vamos começar primeiro. Mas é difícil, difícil. Não é fácil mesmo. E realmente mais difícil, sinceramente, aqui no Brasil, você, por exemplo, nasceu no Brasil, você é brasileiro, você é árabe, descendente, tudo, mas eu não sei como para você, até eu queria te perguntar, mas para um estrangeiro como eu, que não é brasileiro, vem aqui no Brasil, não é fácil. Por quê? Por causa de preconceito que tem contra árabes e muçulmanos, né? E eu sinto que isso acontece muita coisa. Preconceito, racismo, difamação, xenofobia, muita coisa junto, assim, sabe? Que a gente sofre aqui no Brasil. E eu acredito que até os brasileiros, árabes, descendentes de árabes ou muçulmanos, eu acho que também eles, assim, tinha uma mulher que falou
que falou para mim que que ela usa hijab, né? Aí pessoas na rua falam para volta para o seu país. Ela falou para mim, eu sou brasileira. Acontece. Eu nasci no Brasil. Meu país o quê? O país dela é Brasil. Aí vem uma pessoa, fala para ele, volta para o seu país. Aí eu falei para ela, fala para ele então volta para a África, volta para a Europa, volta para China, para Japão, para Ásia, para então todo mundo volta então de onde é a origem. A origem, né? Mas tem pessoas que ele, por exemplo, africano, acha que ele tem direito de ser brasileiro e brasileiro que descendente de árabe não é brasileiro. Ah, Então tem pessoas que acham assim. Tem uma mulher que falou para mim, vocês têm que seguir nossos costumes e não sei o quê, ou vai embora daqui. Não, ele falou, vai embora daqui, vocês têm que seguir, respeitar nossos costumes, eu no Brasil. Aí eu falei para ela, olha, mas tem brasileiros, árabes e muçulmanos, entendeu? Obrigado, Dani Lira, obrigado. Aí ela falou assim: "Eu sou brasileira, eu nasci aqui no Brasil e minha família é brasileira, não sei". Mas a mesma coisa, essa pessoa árabe também nasceu no Brasil e a família dela é brasileira, então mesma coisa. Por que você acha que você é melhor? Eu falei, por que essas pessoas acham que eles são brasileiros e os outros só porque é árabe, descendente de árabe ou muçulmano? Tem essa ideia, infelizmente, não todos que pensam assim, com certeza, mas tem essa ideia na cabeça de algumas pessoas que acham que o Brasil não é dos árabes e muçulmanos, que o árabe e muçulmano não, não é do Brasil, não por pertence ao isso que eu Brasil, digo, por isso que porque a cultura dele. Uma outra pessoa falou, a cultura vocês têm que seguir a cultura brasileira e costume brasileiro. Falei para ela, o que? Eu falei para ela, me fala eh, eh, o que é a cultura brasileira? Qual é essa cultura? Me fala da cultura brasileira. Aí eu falo, cultura, aí ela não respondeu. Falei para ela, olha, antes de falar isso, pesquisa, pensa, estuda. Porque o Brasil não tem cultura. Mistura de culturas, de costumes. Quando você fala para alguém tem que seguir, primeiro ninguém é obrigado a seguir costume de ninguém. Eu sim. posso viver na Itália e viver costumes de muçulmano e de árabe, E igual aqui é um muitos país, árabes e muçulmanos e vivem aqui é um na país Itália. laico, aqui é um país que você pode seguir qualquer religião. Então, aqui Sim, não tem uma religião específica, é um país laico, livre. Você pode seguir, você pode ser um bandista, judaísmo, cristianismo, islamismo, cada um pode seguir o que quiser, da religião, sem, lógico, interferir na religião do outro ou ser agressivo. Então, então, é isso. cada um segue o que acredita, né? Cada um segue o E a costume cultura, dele. Se não faz mal para ninguém, tem é, direito de seguir. é igual você falou, o Brasil é um mix de etnias, né? Você vê um Hum. português veio para cá, dominou aqui, o árabe veio para cá, o japonês está aqui também, já a segunda maior colônia do mundo, depois do Japão é aqui. Então é um mix, é tudo misturado. E você, lógico, você tem o costume brasileiro, o que que é o costume brasileiro? Não tem, Obrigado, Fabiano. é tudo misturado aqui, né? Então, é importante o pessoal saber isso. Aqui, assim, a ignorância não é fácil. Então, assim, a gente tem que, infelizmente, ou felizmente, tem que ter um pouco de paciência, que o pessoal não sabe, né? Por isso que é bom explicar tirar as dúvidas das pessoas, porque ó, em Portugal, ó, o brasileiro sofre preconceito lá, o brasileiro sofre preconceito nos Estados Unidos, qualquer país. E Sim, nós, sim. mas não É, tem isso. Isso aí igual você falou, eu sou brasileiro. Eu já me falaram, você tem que voltar para o seu país, já me falaram a mesma coisa. E o rapaz era mais novo que eu. Eu falei, ó, eu sou mais brasileiro que você. Eu sou mais velho que você, então eu nasci antes de você. Então eu tenho, se viveu você for mais que ele pensar, no Brasil. se você for pensar, eu tenho mais direito aqui do que você, pela idade. Então, eu sou mais brasileiro que você. Não, mas você não. Não, não. Meu pai e minha mãe libanês é uma coisa. E eles eram brasileiros, depois fizeram naturalização aqui no Brasil.
Então, eles eram brasileiros, são conservadores, e eu sou nascido aqui com muito orgulho, sou brasileiro, e sou também descendente de árabe com muito orgulho. Então, o pessoal ainda, por isso que essas lives são importantes, para o pessoal saber o que, o que, o que é o islamismo, o árabe e o que é brasileiro. Nós somos todos iguais perante Deus, perante Allah. Todos iguais. Sim, até Deus falou também sobre isso. Eu não sei traduzir, né? Mas Deus falou que não tem diferença Não entre tem raças e nada. pessoas assim. A diferença é entre o que cada um faz. Se você fez mais o bem do que mal, você é melhor que o outro. Sim, Entendeu? Isso depende do que você faz, né? Não é do quem é você, sua raça ou sua é, nacionalidade. Isso que a gente acredita. Mas o problema, infelizmente, o problema é que a maioria das pessoas no Brasil, elas pegam a informação da mídia e a mídia no Brasil, infelizmente, a maioria espalha mentiras no Brasil. é. Entendeu? Essas emissoras que eu vi que espalham mentiras. E outra coisa, eles estão cometendo crimes muitas vezes e não acontece nada. Sabe por quê? Porque os muçulmanos e árabes são minoria no Brasil. Se fosse maioria, por exemplo, você vê alguém cometendo racismo contra negros, por exemplo, você vê as emissoras falando e vira polêmica e todo mundo fala. Por quê? Porque são maioria ou são muitos aqui no Brasil. Mas quando minoria, eles fazem o que próprias emissoras que fingem que defendem algumas raças quando acontece racismo, eles mesmos cometendo racismo e outros crimes. Por exemplo, eu vi na TV um apresentador, eu fiz até um vídeo, é o Danilo Gentili, por exemplo. Ele convidou um cara, acho que canta funk, sei lá o que ele canta. Ele colocou o nome artístico muçulmano. Eu perguntou para ele: você é muçulmano? Ele falou: não, isso é só um nome mesmo. Eu escolhi esse nome, queria nome forte. Aí eu escolhi nome muçulmano. O que ele quis dizer de forte, eu entendi o que ele quis dizer nome forte. Ele quis dizer nome assustador, que assusta as pessoas, nome forte. O Aí nome eu de. falei, nós somos fortes. Eu falei, nós somos fortes, mas o que ele quis dizer, eu sei que ele quis dizer. Aí o outro eu falo, ó, você. Aí ele falou, bom, esse Danilo, né? Ah, Falou para ele falou, e aí, tem pessoas muçulmanas que falou uma coisa para você, sabe? Aí ele falou, já me mandaram um e-mail, por exemplo. Aí ele falou, e-mail bomba, esse Danilo Gentili. Sabe, um apresentador, para mim, Danilo Gentili não vale nada para mim. Não é apresentador, nem comediante, nem nada. É um palhaço que colocaram na TV, sabe? Mas ele quer agradar o patrão, que é o patrão dele judeu, ele quer agradar o patrão. Aí ele tem que falar mal. Eu vi outras coisas também que ele faz, né? Sempre ele sempre quer mostrar uma imagem ruim sobre muçulmanos, entendeu? Então, você vê sim, também acontece. outros também, eh, emissoras também a mesma coisa, sabe? Eu vi coisas e sinceramente, vou falar uma coisa para você, eu quando vejo essas coisas na TV, me dá uma tristeza e raiva. Se eu fosse no meu país, talvez eu não ia ligar muito para isso. Mas quando você mora dentro do país, entre essas pessoas, mora junto com essas pessoas, você sente pior essas coisas. Você sente mais, entendeu? Sim, Porque quando você está no seu país e vê alguém americano, alguém europeu, alguém não sei o que, falando mal,
a gente já está acostumado a ver eles falando mal esse tipo, alguns, né? Mas você está entre o seu povo, no seu país. As pessoas que estão no seu lado estão no seu lado, estão com você. Mas você aqui, tipo, tem pessoas, eu até, para falar a verdade, né? Tem alguns aqui que eu conheço, brasileiros, que me apoiam, que falam, que estão comigo, assim, que eles acham que é errado o que está acontecendo, entendeu? Mas essas pessoas são pessoas realmente do bem, pessoas que sabem a verdade, que sabem que não defende coisas erradas. Mas você também acha um tipo que gosta de ver isso, apoia essas coisas erradas, e você vê emissoras e pessoas trabalhando em grandes emissoras ao vivo ou na TV mostrando e falando coisas assim, cometendo crimes, porque são crimes, e você não vê ninguém falar nada. Como eu falei antes, por exemplo, um cara num reality show, ele estava conversando, ele tinha namorada lá que conheceu dentro da casa, ele estava brigando assim, aí ele fez assim, assim, levantou o dedo assim, ele fez assim, não sei o que. Uma delegada foi até a casa lá e tirou ele do programa. Eles ficam lá na casa, você sabe, reality show, não sai, sabe? Fica lá, ninguém entra, ninguém sai. Uma delegada foi lá e tirou ele porque ele levantou o dedo. Mas quem fala mal de muçulmanos e de árabes e acusa e comete muitos crimes contra eles, eu não vi delegado nenhum ir lá e fazer ou falar, nada, nada, Infelizmente, entendeu? racismo é no mundo inteiro. Infelizmente, a gente. Mas aqui, assim, o povo brasileiro, no modo geral, é um povo muito bom, vou falar a verdade. Tem, assim, a ignorância, tem, mas, assim, por isso que agora com a divulgação bastante do TikTok, das mídias, explicando o que é o árabe, o muçulmano, tem muita gente que tá começando a entender o que é isso e começar a ficar menos racistas com nós, né? Eu me considero, eu sou brasileiro, mas assim, o pessoal fala que eu sou árabe e tal, mas eu sou árabe, eu tenho descendência libanesa, mas me considero primeiramente brasileiro. Mas assim, o povo brasileiro é muito bom. Nossa, ele é respeitoso. Lógico, tem sempre um pouco desses pessoal ignorante que ataca, né, a gente sem dúvida. Muitas muçulmanas aqui em São Paulo foram atacadas também, de hijab, aqui. Muitas, não é poucas não. Então, assim, e o pessoal tem que entender que o hijab é uma coisa do Islã. Se a pessoa quer se vestir desse jeito, se veste, se ela quiser vestir biquíni, ela veste. Cada um faz o que quer. Cada um segue sua religião, né? Se ela acha certo vestir hijab, respeita, né? Só o mínimo, a gente não exige que siga. Você exige só o respeito. Igual a nossa amiga aqui falou que está faltando respeito aqui, né? Entre as pessoas. E nos países árabes não é assim. Nos países árabes não é assim. Se você pegar países árabes que têm outras religiões, todos respeitam, não é assim? Todos respeitam. Você vai Sim, sim. perguntar, é Eu já vi até pessoas aqui no Brasil, eu concordo com você, o povo é bom, o povo brasileiro é bom, muito bom. mas tem uma grande parte mal informada. Quando você é mal informado, É isso mesmo. você começa a tratar mal os outros. Por exemplo, tem pessoas até do bem, só que eles, sem querer, ele vira do mal e ele acha que é ele do bem. Por exemplo, quando você ataca muçulmanos e fala mal dos muçulmanos, tem pessoas que na igreja ele vai lá e aprendeu que os árabes e os muçulmanos são inimigos de Deus, são não sei o que, são ruins, são... Aí o que acontece? Aí vem, a pessoa acha que ela defende Deus e defende o bem, atacando os muçulmanos. Isso que é informações mal informadas essas pessoas. E outra coisa, eu sempre falo que no Brasil tem um problema de educação. Isso
Educação começa na família e tem na escola também. Então, é isso que está faltando, entendeu? Por isso, os problemas que tem no Brasil, por causa da educação. A base de tudo é a educação. Se você educar bem a uma pessoa, ele vai ser uma boa pessoa, pessoa do bem, entendeu? Se você não educar bem a pessoa, vai crescer, vai ser o quê? Vai fazer coisas erradas, vai ser uma pessoa errada. Então, eu não vou falar que os países árabes são perfeitos em educação. Não é perfeitos, mas eu acho que é melhor que aqui. Melhor. Por quê? Prova disso não sou eu. Eu tenho pessoas, você fala isso porque você é árabe, muçulmano. Não. Eu vou falar por quê. Porque, por exemplo, violência urbana é muito pouco nos países árabes. Isso por quê? Por causa disso que eu estou falando, por causa da educação. Tem alguns tipos de coisa que não tem muito lá e tem aqui. Aí você mesma coisa. Então, se você quer melhorar o Brasil, tem que investir na educação. Tem que cuidar bem na educação. Entendeu? É isso que tem que fazer. Tem Sim. pessoas às vezes quando fala uma coisa, fala mal do Brasil. Você fala mal do Brasil. Por que eu vou falar mal do Brasil? Eu não tenho nada contra o Brasil. Você está falando Eu sou contra coisas problema. erradas em Você está qualquer país do mundo. Eu falando sou dos contra problemas. coisas erradas no meu país. Se você me vê como eu criticava meu país, eu ainda critico o meu país. Por quê? Porque eu amo o meu país. Então, se você falar, eu posso falar, eu tô nem aí pro Brasil, deixa assim, pronto, acabou. Mas a gente tem que melhorar. Brasil e o mundo também. Nossos países e o Brasil, tem que melhorar. Você como brasileiro, não quer Brasil, não quer país Olha, melhor? você fala os Todo mundo problemas. quer. É os problemas. Você está falando dos problemas que tem aqui no país. É, São problemas, problemas claro. comuns. Em qualquer país do mundo tem problema. Igual você falou, você vai na Tunísia, tem, vai no Líbano, tem, você vai na Arábia Saudita, tem, você vai na África, tem, você vai na Europa, tem, nos Estados Unidos tem. Só que você está falando dos problemas porque você ama o Brasil. A gente ama o Brasil. Então, por isso que a gente quer um Brasil melhor. Não que a gente seja melhor. Mas também todo ser humano tem defeitos e qualidades. Mas a gente quer que melhore aqui porque a gente vive aqui. A gente, né? Você está vivendo aqui, você quer. Eu também moro aqui. Os problemas que tem aqui também faz mal para mim também. Entendeu? Sim, Que você mora num país, tudo que o brasileiro passa e acontece, vai acontecer comigo. Pode acontecer comigo também. sim. Entendeu? Não, e pode. A gente, por isso que é assim, o Brasil é um país muito jovem, vai aprender muito. Inshallah, se Deus quiser, vai começar a melhorar. Então, assim, a gente critica porque ama. Igual você falou, a gente critica porque ama. É um país espetacular, de beleza, de tudo. Então, assim, a gente tem que divulgar esses problemas que acontecem com a gente, comigo, com você, por exemplo, que somos eu sou brasileiro, uma descendente, mas a gente tem que falar o que que acontece, né, com a gente. Você já falou o que acontece, volta para o seu país. Isso é uma coisa que não acontece no país árabe. Pode acontecer, mas em menor proporção. Você vai num país árabe, você sabe, você é bem recebido num país árabe, né? Muito bem recebido. Com certeza. Ninguém vai te falar assim, volta para o seu país. Não. Pode ter um outro que fala? Pode. Mas ninguém não chega nesse nível que está acontecendo aqui agora. Mas a maioria não, né? A É, a maioria maioria não não. fala. Por isso eu estou falando. Isso que é se divulgar esses problemas que acontecem e vai ajudar o povo a pensar antes de falar alguma coisa, né? Porque Jesus nos ensinou que nós somos iguais, né? Perante Deus, né? Todos somos iguais. Por isso que cada um tem que aplicar, não é só escutar, você tem que aplicar. Se você escuta o que o pastor fala, que o padre fala, que o sheik fala, que o rabino fala, a gente tem que aplicar. Todas as religiões monoteístas falam, vocês são todos iguais perante Deus. Ninguém é melhor que ninguém. E todas as religiões falam isso. Só que a pessoa vai numa igreja e faz isso aí, né? Ou vai num culto e fala isso aí. Volta para o seu país, você é terrorista.
e não conhece a pessoa que é você, o Yassine, ou o Omar, ou outra pessoa. Por que que ela fala isso? É ignorância. Ela julga o quê? Ela está julgando quem? Uma etnia, um povo. Ela está julgando um povo. Que não é assim que se... Ninguém pode julgar. Quem julga é Deus. Quem vai julgar a gente no juízo final é Deus. Não é nem eu, nem ninguém. E tem aquele que não tiver misericórdia do seu irmão, Deus não terá misericórdia no dia do julgamento. Não é assim? Então, nós temos que ter Sim. misericórdia, falta humanidade para as pessoas. Eu falei num vídeo uma vez que nós estamos no final dos tempos porque a pessoa perdeu a humanidade. Ele não é mais ser humano, ele vê uma criança palestina sendo morta, ele acha, eles merecem. Nenhuma pessoa merece morrer. Quem tira a vida é Deus. Agora, você fazer isso com o povo, né? Eu falei isso, eu não admito isso. E não é só povo porque é árabe, porque é palestino, mas qualquer povo, qualquer guerra, né? É inadmissível no século XX a gente ter uma guerra. É inadmissível, um genocídio. Então, assim, e as pessoas apoiam o genocídio, né? Esse que é o mais difícil, esse que é o mais triste. Você apoiar um genocídio só porque é árabe. Pode ser qualquer raça. Não deve ser isso. Quando você planta ódio, é o resultado isso, porque Você apoia algumas pessoas plantaram ódio no Brasil contra muçulmanos e árabes. Então, quando você planta ódio, isso é que você vai colher. Isso vai acontecer. A pessoa acaba não sentindo nada quando morre muçulmanos ou árabes, por exemplo. Às vezes, tem pessoas cristãos aqui, por exemplo, que alguns, né? Não estou falando que eles acham que é só muçulmanos, mas eles às vezes sabem que tem cristãos também na Palestina Aí tem morrendo cristão. também, porque palestinos não é só muçulmanos, tem Não. cristãos também, sabe, tem outras religiões. Então eles vê pessoas morrendo, eles não sentem nada. É. Tá, você não é, às vezes não é o ódio, não é só contra muçulmanos, eles têm ódio até contra qualquer um daqueles países árabes, assim, sabe? Eles pensam assim, sabe? Outra coisa também, uma informação errada também que algumas pessoas, por exemplo, tem pessoa que falou para mim assim, vocês árabes lá matam cristãos nos países árabes. Eu falei para ele, tá, cadê a prova? Me mostra. Me mostra a prova. Não, eles não têm prova, só fala. Há perseguição contra cristãos. Eu, Não. às vezes, sabe que às vezes dá até uma risada assim. Sabe uma coisa triste, mas dá risada assim. Às vezes eu fico Ignorância. rindo assim. Por quê? Porque eu sou de lá, eu sou de um país árabe. Eu fico lembrando daqueles cristãos, por exemplo, que vivem lá mais feliz que cristãos no Brasil, na minha opinião, sabe? Mais feliz. Por quê? Porque eles vivem em segurança, Muito. sabe? Porque você vive em um país menos violento, não tem menos violência. Aliás, no meu país, a gente não fica falando, esse aqui é cristão e eu odeio ele. Nunca. Nunca vi, a vida inteira no meu país, nunca vi. Na E aquelas Palestina. igrejas que tem no meu país, por exemplo, de quem? De muçulmanos, Não, na sabe? Palestina, quem que vivia? Vivia judeu, muçulmano e católico junto. Vivia lá antes da fundação do Estado Sionista de Israel. Viviam as três religiões lá. É, É isso que o pessoal tem que saber. Você pega os rabinos falando, você vê os ortodoxos, nós vivíamos juntos. Nós vivíamos todos juntos. Ninguém não tinha. Eles comemoravam no dia que tinha, por exemplo, uma festa religiosa hebraica, os muçulmanos apoiavam. Quando tinha o Ramadã, o jejum, os judeus apoiavam e os católicos apoiavam. Isso que eu estou falando, sempre teve paz. Depois da fundação do Estado sionista que começou a acontecer isso. E eles acham que todos os países árabes fazem guerra. Não, lá só tem guerra. Mas onde só tem guerra, cara? Você está vivendo aonde? Você sabe quantos países árabes tem? Não. Então, como você fala?
Se eu falar assim, na América Central aqui teve guerra, teve a crise aqui na Venezuela, então, e na Argentina, todos os países têm, lá na América tudo tem crise. Não, você tem 22 países lá que entra em guerra, mas são 22 países árabes, entendeu? O pessoal E não quem fez essas guerras? tem Quem começou essas guerras? muçulmano. Eles invadem nossos países, então como assim? Aliás, eu ia falar sobre isso. Tem algumas pessoas aqui no Brasil que falam, mas vocês sempre fazem guerra, lá sempre tem guerra. Aí eu falei, peraí, a gente faz guerra? Não. Não, Eles primeiro, no passado, vamos voltar para o passado. Os países árabes, maioria ou todos eram ocupados. Então, quem invadiu nossos países foram ingleses, franceses, franceses, até os alemães na Segunda Guerra guerra Mundial. mundial, Aconteceu guerra que a gente não tem nada a ver com essa guerra. Morreram pessoas dos nossos países e a gente não participou da guerra. No é, segunda, até no meu país, por exemplo, no meu país, no Egito, em outros países árabes, na Líbia, Argélia. Por quê? Porque tinha franceses ocupando esses países. A Alemanha vai atacar, por exemplo, os franceses lá também. Não é só na Europa. Eles foram até lá e fizeram guerras. Aí fica bombardeio lá, né, nos países árabes e a gente não tem nada a ver com aquela guerra, sim. sabe? Então eles levam guerra para nós. Não é nós que fizemos guerra. Eles levam guerra. Eles invadem os países. Depois fala, vocês. Por isso eu falo, antes de falar, estuda história, vai lá ver o que aconteceu antes de falar, porque Saber, pessoas é fácil falar qualquer coisa. não, infelizmente assim, é difícil a pessoa entender, mas é bom você explicar sobre um muçulmano aqui. Isso é importante, eu acho legal. Eu falo um pouco na minha rede também. Eu não faço poucas Hum, lives, eu fiz já só umas 3 lives só. Mas é importante você falar o que é o muçulmano, como trata a mulher, como trata os filhos, o que que são as rezas, por que que a gente jejua. Isso é legal, porque tem muito brasileiro se convertendo ao islamismo, né? Tem muito brasileiro. sim, Estão perguntando sobre o que que é religião, como é a religião. E assim, e as mulheres ficarem espertas para não. Tem muitas mulheres indo casar com pessoas de fora, às vezes, e tomam um golpe. E vão julgar os muçulmanos. Mas tomem cuidado, porque golpista aqui também tem um monte, né? Tem um monte aqui de brasileiro que dá golpe. Então lá também tem. Então vocês têm que tomar cuidado com sim. isso. Não é só assim, vou casar porque ele é árabe. Não, não é só porque árabe é bom. Às vezes é árabe é golpista também. Às vezes não tem nada a ver se ele é muçulmano ou não é muçulmano. É, o bem e o mal tem em todo lugar. Em todo lugar existe o bem e o mal. Então tem que Mas ser. o problema, sabe, tipo, o bem e o mal tem em todos os países. Mas isso é o normal, isso é normal. Mas o que eu acho que não é normal É julgar. é a pessoa generalizar, É, sabe? Falar de uma nação inteira, falar mal de uma traz nação aqui por uma causa de pessoa. uma experiência. Eu, por exemplo, já tive pior experiência da minha vida com uma brasileira, por exemplo. Eu vou falar mal de todas as brasileiras, Não, as outras não têm culpa. O país, Brasil, não tem culpa. A culpa é da pessoa, não é culpa dos outros. aí. Mas infelizmente tem pessoas que generalizam. Eles falam, vocês. Eu já ouvi isso muitas vezes. Tem pessoas que não sabem falar de uma pessoa. Eles sempre falam, vocês. Plural, Vocês. sempre no Você plural, né? sempre, quando se trata de árabe, de muçulmano, eles falam Vocês. vocês. Se Esse for brasileiro, ou se for americano, se for francês, eles iam falar você ou ele. mesmo. Mas quando árabe, como se fosse os árabes levam a culpa de qualquer um, assim, sabe? Todos nós vamos levar a culpa de. É isso mesmo. E às vezes a pessoa também, eu sei que tem mulheres, como você falou, tem mulheres que caem no golpe que ela é uma boa pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa
inocente, caiu no golpe, isso acontece. Ou alguém faz mal para ela, entendeu? Algum árabe, por exemplo, Sim, ou muçulmano, né? Porque tem muitas brasileiras agora conhecendo de os caras, Paquistão e o Afeganistão e, sabe? Egito, é, Enfim, e outras. Mas enfim, mas tem algumas, por exemplo, que ela mesma começou, não começou de forma honesta, assim, ela começou, ela também tinha plano sujo, né, na cabeça. Depois não dá certo, aí ela vai atirar em todo mundo. Aí fala, todos os árabes são assim. Aí eu falo o quê? Eu falo, eu acho que você que é do mal, não é o cara. Ou vocês dois são ruins, ou só você. Eu agora até entendo porque não deu certo, porque você é uma pessoa ruim. Por quê? Porque, na minha opinião, uma pessoa que generaliza e fala mal de povo e de nação que não fez nada de mal para ela, na minha opinião, ela é uma pessoa ruim. Mas eu fiz até vídeos antes, falei, falei para as mulheres o que tem que fazer para tomar cuidado. Já falei sobre isso. Porque tem pessoas que falam, você defende os homens árabes. Eu não não, defendo, eu sempre falei, eu não defendo o mal. Eu sou contra o mal no lado do bem. Eu defendo o bem contra o mal. Se eu achar alguém, eu já achei também pessoa, por exemplo, tinha no passado tinha um grupo numa rede e tinha árabes e brasileiros e tudo, maioria brasileiras, né? E mulheres. Aí tinha uma mulher, eu acho que ela não é nem brasileira, ela é do Portugal. Ela mandou para mim mensagem, falou para mim, olha, tem um tunisiano que falou muita coisa ruim para mim, fez isso, fez aquilo, ele do seu grupo. Falei para ela, tá, me manda o print, me mostra quem ele é, eu vou. Aí ela mandou. Aí fui lá e bloqueei, tirei ele da página. Falei, eu não quero na minha página pessoas assim. que jeito. Tem outro também, que uma brasileira também me mandou e falou, ah, esse cara, ele fez isso, não sei o que, bloqueei, tirei também do... Então a Não, pessoa se fala, você só defende homem árabe? Não, eu defendo a verdade, eu defendo o bem. Se sim, você não é do bem, então eu sou contra você. Eu também, sabe, uma coisa que algumas pessoas não sabem. Eu comecei a fazer vídeos e lives por causa de um motivo. Por causa de ver muitas pessoas que têm informações erradas sobre nós. Aí eu falei, acho que está na hora, eu acho que eu de tenho que falar, fazer vídeos para ensinar coisas verdadeiras, para explicar algumas coisas. Eu não sou sheik, não sou especialista em religião ou na cultura, mas eu falo o que eu sei. E não, outra tudo coisa, bem. se eu não sei uma coisa, eu já falo, Pergunta eu para o site pesquiso, eu falo, depois, acabou, é. Pergunta para o Sheik entendeu? o que é isso É. aí. Mas eu não falo nada errado, tipo, eu não vou falar uma coisa que não é verdade. E eu não pego também uma opinião e colocar no meu vídeo, não. Eu pego, por exemplo, se uma coisa religiosa, por exemplo, eu não vou colocar, eu acho um sheik falando, falar, ah, o sheik, esse sheik falou, e vamos colocar. Não. Eu sou uma Nada a pessoa ver que com isso. gosto muito de estudar, então eu procuro ver todas as opiniões dos sheiks diferentes. Então eu faço minha pesquisa, eu procuro saber, entendeu? E a gente, desde criança, você sabe que a gente desde criança aprende com sheiks, sabe coisas sobre religião. Obrigado, Cá. A gente aprende. Além disso que a gente aprende com shakes e tudo, a gente aprende com nossa família, a gente aprende Tudo. sozinho, pesquisando. Na escola também, nos países árabes, a gente tem uma coisa que chama de educação islâmica, entendeu? Eu acho que é isso, tradução, É, né? ensino E a religioso. gente, na escola, a gente aprende também coisas. Então eu falo sobre coisas que eu conheço, coisas que eu tenho certeza que é verdade. Se eu não tenho certeza, eu não faço vídeo. Tem muitas ideias de vídeo que eu não fiz porque eu não tinha certeza. Porque eu preciso.
pesquisar, Tá, preciso estudar mais, entendeu? importante, isso aí é importante. É importante, na verdade, quando eu vi, acabei de entrar aqui no TikTok, quando eu vi seus vídeos eu fiquei feliz. Obrigado. Falei, graças a Deus, mais um, sabe? Falei, mais um. Não, mas é importante as pessoas saberem. Sim, sim, é realmente muito importante. E parabéns para você, Não, sabe, parabéns para você, eu pelos gosto bastante de vídeos. você. Obrigado. Eu vou ver Tem que fazer isso, tem que fazer. E ainda há pouco, sabe? A gente tem, eu sei que tem outras pessoas fazendo. Tem. Aliás, aliás, tem. Bom, deixa para lá. Tem alguns que Ah, não usa. tem uns falsos, né? Tem pessoas que têm mais público que eu, tem mais seguidores que eu, tem árabes que têm mais seguidores que eu, que não usa isso, não fala sobre assuntos importantes. Pode até brincar e fazer qualquer outra coisa, mas a pessoa não fala nenhuma palavra. Acho que devia falar Não, pelo menos um pouco, né? isso. Ensinar pelo menos algumas coisas. Obrigado, Luciane, muito obrigado. Não, e tem que falar, a pessoa tem que saber um pouquinho o que é a religião muçulmana para saber o que é a gente aqui, né? A gente é brasileiro, você é estrangeiro, mas daqui a pouco você vai ser brasileiro, inshallah. Inshallah. Inshallah, se Deus quiser. E eu falo às vezes, eu falo inshallah, aí o pessoal já sabe o que é. Inshallah, se Deus quiser. Não, agora não, inshallah, inshallah, a pessoa É, já sabe agora. Wallah, a pessoa fala, pô, você fala muito Wallah. Eu falei, cara, mas já tá no costume nosso, né, a gente falar Wallah, né? Juro por Deus, é uma coisa forte, né, pra gente, né? É engraçado isso, né? Eu falo com meus, por exemplo, um paciente, eu falo às vezes Wallah para ele. Eu falei, caracas. Ele falou, doutor, Wallah. Eu falei, cara, desculpa, Wallah, juro por Deus. Wallah, é uma coisa assim, não sei se acontece com você. Até na França também, sabe que na França muitas pessoas se acostumaram a falar Wallah, chorando, né? Wallah Ah, é e legal. Inshallah, Ah, Inshallah. também na Sabe, França. uma vez um político francês racista Ah, que ele queria proibir os árabes de falar árabe na França. Aí virou polêmica, não sei o quê. Aí uma vez jornalistas entrevistando ele e ele ficou falando, esses árabes e tem que não sei o quê, tem que proibir isso, tem que aquilo. Aí o jornalista falou para ele, Inshallah, Inshallah. legal. Essa Ele foi estava boa. falando para proibir de falar árabe, aí o Inshallah, essa é boa. Essa eu jornalista falou, gostei. Inshallah. Essa eu gostei. E o Olha, jornalista francês, né? não, mas essa eu gostei, essa aí. Mas também na França são 7 milhões de muçulmanos já. 7 É, não é tem pouco, né? muitos. Não é pouco, né? Lá, Champs-Élysées, de sexta-feira, fecha. É. Mas vai ser legal, inshallah, inshallah. Aqui teve uma novela, né? O Clone. Então, tinha lá o Tio Ali, não sei o quê. Então, tinha lá, inshallah. Aí o pessoal já começou a pegar umas coisas, né, do Islã. Não sei se você assistiu essa novela. Eu não gosto de Na novela. verdade, eu vi na verdade, antes de eu vir para o Brasil, essa novela passou em um canal tunisiano lá, Ah, é? dublada, né? Só que você sabe, né? Eu não assisti, mas às vezes entra em casa, você vê alguém assistindo, você vê um pouco assim, né? Mas eu não assisti a novela assim, não fiquei Ah, assistindo. No Brasil também passou. Aí uma vez eu assisti 10 minutos. Nesses 10 minutos achei muitos erros na novela, não, tem um pouquinho. entendeu? Tem Tem um uns pouco. erros, sabe? Eu acho que é de propósito, sabe? Mas É, enfim, é bom eles falar de mostrar cultura, mostrar coisas, mas sempre, infelizmente, sempre tem uma coisa assim ruim para eles inventar, né? sim. Mas é normal, aí não tem jeito. A única novela que eu assisti foi essa. Mas é que Obrigado, Luciane. eu não gosto de novela muito, mas essa aí era boa, essa novela. Eu assisti assim, eu assisti não toda, né? Mas quando dava eu assistia um pouquinho para saber o que que é, como é que é. Que é a É sua porque religião, né? Sua religião, cultura. Então, e de lá para cá disseminou bastante. Não, de lá não, de uns 10 anos para cá,
disseminou bastante a comida árabe, shawarma, não sei mais o que, aí começou, né? E divulgar Hum, mais a religião. De uns 10 anos para cá, começou a aumentar o islamismo aqui entre os brasileiros, né? hum. Então isso aí ajudou um pouco, você acredita? Por mais Falando de que você vai, comida, né? Você falando de comida, você sabe cozinhar comida libanesa? ó, eu fui fazer, vou te falar a verdade, Hum. quibe cru bom pra caramba, eu faço um quibe cru. É, assim, o resto não. Não sei cozinhar, pra falar a verdade. Quibe cru é carne cru mesmo? É, você nunca comeu quibe cru? Nunca comi. Eu comi Sério? quibe, aquela frita, assim. Eu já experimentei quibe. O cubini é maravilhoso. Comida libanesa eu não conheço muito, não. Não? Ah, nossa, é maravilhoso. A comida libanesa, vou te falar a verdade, Claro, né? espetacular. Tem comida, não importa o país, tem comida árabe que não é boa. Não, não tem. Todas são Não boas, tem. todas são boas. Olha, eu vou te falar No a meu verdade. país a gente tem o cuscuz, né, da Ah, Tunísia, a cuscuz. gente tem. Como é que é aquele que põe naquela jarro de barro, né? Vocês fazem lá na Tunísia também? Tem, Nossa, eles colocam carne, carne, outras coisas assim legume, dentro de uma. tempero, É, e eles esquenta. fecham e colocam assim um tipo de forno. Nossa, meu, É, eu vou te falar, eu gostei pra caramba. Eu comi na Turquia essa comida. Fui na Turquia, é. meu, que delícia ter aquilo. Aquela carne derrete na boca, aqueles legumes com aquele tempero sírio. Nossa, meu, eu vou te falar, ó, eu adoro arroz e feijão, mas comida árabe pra mim é imbatível. Eu vou te falar. Molokhia, minha mãe faz alguns meses atrás mandou para mim molokhia Aqui tunisiana. tem, no Porque Rio não aqui. achei aqui. Não, tem. Aqui em São Paulo, aqui no Brás tem. Eu vou te Mas mandar da Tunísia acho que não tem. Sabe que da Tunísia ela vem em pó, assim, aqui sabe? tem. Ele é seca, aí fica em. Tem em pó e tem também das plantinhas, seca. Sério? Tem, aqui no Brasil eu já vi um lugar que tem. Eu Ó, vou ficar em inveja, eu vou ficar com inveja de vocês lá de São Paulo. você não vem pra cá as coisas? Já me falaram antes que tem muita coisa lá de fora, entendeu? Coisas. Tem. Você vai aqui no Brás, meu, Ah. você tem lugares aqui, tudo do Líbano, tudo de fora tem. A mlokhia, cara, mlokhia eu adoro. Mlokhia é uma comida maravilhosa. Da Nossa, Tunísia já experimentou? Porque da não, Tunísia é diferente, bem diferente. qual a diferença? Aqui o libanês faz, o egípcio, o libanês, né? Eles colocam Egípcio faz diferente. Egípcio, ela fica. folhado. Eles fazem folhas verde, fresquinhas assim. E eles fazem com. Corta eles assim. Fica passando aquele negócio assim, sabe? Sim. Depois eles cozinham ela de um jeito. E ela fica. Eu não gosto muito, porque ele fica igual Crua, você aquele não gosta? negócio de quiabo, sabe aquele baba de Ah, quiabas? é assim, Aí entendi. ela fica assim, mais ou menos. Eu comi quando foi no Egito, eu comi, não gostei muito. Por quê? Porque da Tunísia é bem diferente. A gente coloca aquele em pó, né? E ela Sim. vira molho, assim, sabe? Molho grosso, assim, sabe? E a gente coloca carne, batata, pimentão, sabe? E bem gostoso. Ah, não, com batata não põe. O libanês não coloca batata. Põe cebola, Então, é alho, diferente, né? pedaços de frango ou pedaços de carne. E ela fica uma sopa, só que é uma delícia também. E temperadinha, né? Mas assim não, com batata nunca comi. Olha, eu fiz acho que dois vídeos, eu fiz duas vezes, eu fiz vídeo, mostrei assim, mas esse vídeo está em outras plataformas, mas eu vou colocar aqui no TikTok, É, o você pessoal vai ver. gosta de comida, pô. Mas aí você tá em que lugar do Mato Grosso? Que Eu vou lugar? falar para você no privado, mas Ah, tá não vou bom. falar cidade, mas Não, fica tranquilo, fica tranquilo. é porque se eu falar vou receber muita visita aqui. Não, fica tranquilo. Gostei dessa, foi boa. Você não vem para São Paulo às vezes, assim? Não, São Paulo eu só conheço o aeroporto por dentro, nunca saí para fora. Quando eu viajo, lá no, em Guarulhos, mas nunca saí, não conheço São Paulo, não.
É, São Paulo. Você não tem parente aqui, né? Uma vez uma pessoa falou assim, algumas seguidoras assim, falou assim, eu vou pro shopping onde você fica, assim, sabe? Porque eu fiz eu fiz alguns vídeos num shopping, vou descobrir a cidade e vou nesse shopping. Aliás, uma vez uma mulher me achou. Eu estava não estava no shopping e ela veio, me mostrou o celular, falou: é você, né? Falei sim. Eu fiz até um vídeo com ela. Mas enfim, depois eu te falo qual Tá bom. cidade. Mas olha, aqui não tem nada, praticamente não tem nada. Se eu quiser uma coisa árabe, não vou achar. Olha, eu morava em Campo Grande, Mato Fui Grosso para do Campo Sul, não sei se Grande. você conhece. Hã? Fui uma vez para Campo Grande. Muito lindo lá, hein? Campo Grande, É. sim. Tem bastante árabe Campo lá. Grande eu acho que tem mais árabes lá. Tem E Palestina, né? outra coisa, lá tem lojas árabes, aqui não tem. É. Lá tem lojas árabes que vende temperos, vende Sim, coisas, sim. sabe? Tem sim lá. Eu comprava cuscuz lá, o cuscuz, eu comprava nessas lojas. Aqui não acho, entendeu? E faz falta, hein? Você comer comida árabe assim, não é fácil Eles não. vendem. Por exemplo, aqui no mercado, a única coisa que eu acho é tâmaras da Tunísia. A única coisa que eu achei, sabe? Mas em Campo Grande você acha, até no mercado você acha cuscuz. Tem Sim, um mercado que não vou falar nome, mas uma rede. Quando eu morava em Campo Grande, uma vez eu achei muito cuscuz. Não é feito no meu país, não feito na Tunísia, mas feito em outros lugares, né? mas Mas aqui em tem. São Paulo tem tudo. Tudo. Aqui você acha tudo. Olha, outra coisa, não sei se tem em São Paulo. Herissa tunisiana. Como que é? Herissa é uma pasta de pimenta, assim, uma lata. Ah, Tem lata pequena e tem lata maior, assim, sabe? Muito boa também. Nós temos a caseira, né? Minha mãe já mandou para mim essa pasta de pimenta caseira. Não sei se é o nome certo, pasta de pimenta, mas é assim. A gente usa muito na comida. Comida tunisiana não pode faltar essa herissa. A gente fala herissa, né? Já achei quando foi no Egito, tem no Egito lá para vender, alguns como que ela vende é? lá. Eu não sei como que ela é. Assim, Você gosta de pimenta ou não? adoro, adoro mesmo. Que bom. Pimenta é, assim, não é aquela fortuna. Uma vez veio o Ah, pessoal da Dow aqui na mesquita e eu fui comer, eles fizeram uns indianos. Aqueles lá comem pimenta até de manhã. Eu nunca vi isso, uma coisa na minha vida. Eles comem pimenta até de manhã. Uma coisa comida impressionante. indiana? Até de manhã eles comem pimenta. Não é possível. Eu estava na mesquita, cara, o cheiro de pimenta assim, subhanallah. É uma coisa assim, impressionante. Eu falei, caramba, de manhã eles comem pimenta. Tô falando sério. Eu nunca vi isso. Aí eu vi, cara, com meus próprios olhos. De manhã, tarde e à noite. É, Eu já pimenta, ouvi falar que os indianos também usam muita pimenta. muita. Mexicanos também. É, o mexicano gosta de pimenta. Também, a Eu comida nunca nunca. comi comida indiana nem mexicana. Queria Cara, experimentar, mas mexicana nunca comi. Indiana já comi. É gostosa, hein? Os caras fazem uns temperos maravilhosos. Só que eles não comem salada, né? Eles não comem muita salada. não. Não, muita coisa oleosa. O óleo dele, eles usam muito óleo mesmo. Mas assim, é gostoso. Deve ser bem temperada, né, a indiana, Muito. né? Paquistanesa É, eles e a usam muito indiana. tempero. Não, a paquistanesa também. Uma vez os paquistaneses aqui me deram uma compota de manga verde com pimenta e tempero. Mano, que gostoso que é isso, assim. Você põe na carne ou põe no peixe ou frango. Caramba, manga verde na compota, sabe assim, com pimenta. Aí eu levei pra cá, acho que chama ketchup. Abri e coloquei. Que coisa gostosa. Imagina assim uma coisa apimentada, azeda e doce. Meu, é bom o negócio, hein? É bom. É muito bom. Tô falando sério. Bom mesmo. Eu falei, caramba, mano, que coisa maravilhosa que é isso. E assim é.
A comida indiana é maravilhosa, muito boa. Só que é pimenta, né? E não tem- Eles vinham aqui, eles punham menos pimenta, porque sabe, a gente gosta de pimenta, mas não tanto. Eles convidavam o pessoal, porque não é todo mundo que gosta, né, de pimenta, né? Apesar que Eu aqui tinha na restaurante Bahia. no passado. Ah, essa teve restaurante? Eu Aonde? tinha restaurante em Campo Grande. Aí Ah, a gente fazia comida brasileira e tunisiana, né? Mas eu percebi que as pessoas têm medo de experimentar uma coisa nova assim, sabe? Tem algumas pessoas assim que ficam com medo. Eu fazia uma coisa que a gente chama de kefta tunisiana. é kafta, né? Aqui para nós, kafta. Mas É, é kafta é olha, carne-moída. kefta, a gente na Tunísia fala kefta. Libaneses e sírios acho que fala kafta, né? Kafta, kafta. E egípcios fala kofta. Kofta. Ah, Mas a diferença tem diferença no nome, mas são parecidos, né? Mas a diferença do nome e diferença também no tempero, no jeito. Eu fiz, eu fiz uma assim e ficou muito boa, sabe? Ficou muito boa. Eu tava fazendo desse tamanho, assim, pequenininho assim. Eu tava vendendo baratinho. É porque eu tinha lanchonete primeiro, depois eu abri restaurante, entendeu? Quando tinha lanchonete, é, é, aí eu fiz essa kefta pequena assim. Aí falaram para mim, "Isso é pequena, muito pequena, faz maior. Aqui o brasileiro gosta de comer, faz maior, pequenininho." Aí eu falei, tá, eu fiz maior assim, sabe? Uns, tipo, mais de 200 gramas assim, cada. grande mesmo. E eu capricho quando faço uma coisa, eu faço bem feita assim, sabe? Quando eu fiz, a pessoa fica com medo de experimentar. Aí a gente fala, ó, não vai se arrepender. Na época tinha a ex, né? Naquela época ela fala assim, se não gostar, a gente devolve dinheiro. Aí a pessoa, sabe, come. Uma vez um cara foi lá, ele trabalha numa empresa pertinho, assim. Ele, ele queria comprar salgado, assim, sabe aquele salgadinho? Eu falei pra ele, olha, leva essa kifta, você vai gostar. Ele falou, não, não, me dá salgadinho mesmo, alguns salgados. Aí eu falei, escuta o que estou falando, leva esse, você vai ver, você vai voltar aqui. Aí ele, sabe o que aconteceu? O cara voltou no dia seguinte e pediu mais ainda, sabe? E falou, muito boa essa. Depois, quando eu fechei a lanchonete e abri restaurante, aí ele foi lá, depois procurando essa kifta, né? Só que ele viu que ficou mais cara, porque eu mudei o preço, né? E acrescentei batata frita também com ela. Aí ele falou, eu vou lá pegar o cartão, já volto, né? Não voltou, né? Por causa... O preço. E não era cara não, mas ele se acostumou com aquele preço barato. Porque eu estava perdendo, não estava ganhando não. Eu estava gastando o dinheiro que eu gasto para os ingredientes para fazer custava mais que o preço que eu vendia, né? Meta alcançada, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, minha patrocinadora Luciane, muito obrigado mesmo. Olha, ela me fez alcançar a meta de hoje. Aí, essa, como eu falei para você, Kifta fez um pouco de sucesso, assim, sabe? Mas sempre a pessoa tem medo. Me dá esse aqui mesmo. Porque eles falam, melhor pegar uma coisa que eu conheço, melhor, como se você vai arriscar, assim, sabe? É, uma vez, por exemplo, eu comprei muitas tâmaras, achei aqui que tâmaras da Tunísia. Aí eu comprei muito, assim. Eu fui no caixa e a mulher que trabalha no caixa falou para mim, esse aqui será que é bom? Falei para ela, muito bom. Será? Depois ela falou, então vou me arriscar. Aí eu falei, arriscar comprar tâmaras?
Pessoas arriscam outras coisas. Arrisca comprar. A pessoa tem medo, assim, sabe? Até experimentar uma coisa. Mas tem pessoas que gostam de Comida árabe, né? coisa diferente, de experimentar. Como eu, por exemplo, gosto de experimentar Ah, eu gosto. comida diferente e tudo. É bom, né? Mas eu acho que a comida tunisiana tem umas coisas igual árabe, igual comida libanesa, assim. É parecido um pouco. Tem, Tem tem. algumas coisas, né? Igual você falou, cuscuz, né? Que é mais famoso lá, né? Mas Temos uma torta de frango, a gente chama de tagine, né? Tagine. É uma torta de frango, entendeu? Muito, muito boa. Vendia também esse tagine também eu vendia também. Eu faço, corto pedacinhos, eu faço uma assadeira assim, né? E depois cortar assim, quadrados assim e vendo cada pedaço assim. Muito boa também. Faz tempo que eu não faço, eu quero fazer. Eu sinto falta muito da nossa comida, sabe? é, não é fácil, né, meu? Porque assim, a comida brasileira é gostosa, né? Arroz, feijão. Mas a comida árabe, que você está acostumado, não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Tempero, aquele gosto, né? Você sente saudade da sua terra. É verdade, é um negócio que dá volta, né? Às suas origens, né? Tem que, é diferente. Eu, toda semana, eu vou no restaurante árabe aqui, né? Eu adoro. E aqui tem muito restaurante libanês. Muito. O sírio, né? Tem muito sírio abrir restaurantes aqui. A comida síria também é muito boa, né? Eles cozinham muito bem também. Eu vi um dia eu vi um vídeo de uma moça libanesa, ela tem um canal e ela mostrou a mãe dela fazendo aquelas abobrinhas recheadas, sabe? Maravilhoso. Mas olha, eu fiquei com água na boca. Oh, E falei, lá, ninguém, não tem libanesa aqui perto para fazer pra gente. Realmente, realmente. lá eles têm muito mais. Ó, Hã? charuto, folha de uva, folha de repolho, abobrinha, Charuto também. abobrinha recheada é a coisa mais gostosa que tem, cara. A abobrinha é doce um pouquinho, aí você pega assim com aquele tempero, aquele arroz, aqueles carne moída lá dentro, é maravilhoso aquilo lá. Olha, eu tentei fazer, não deu certo. Olha, A, abo- a abobrinha recheada que eu fiz não deu certo, ó. Tem que tem que tirar deixar para devagarzinho, especialistas fazerem. tem que pegar as abobrinhas pequenas também, né? Pequenininha, fica mais saborosa, né? Devagarzinho abrindo. Não é fácil, dá um trabalhinho, né? Tá bom, muito obrigado, Almar. Muito obrigado Fala, mesmo. depois nós Gostei falamos muito mais. da conversa, foi prazer. Foi boa, a conversa foi boa mesmo, Alan. Prazerosa mesmo e gostei de você, Alan. Eu gosto dos seus vídeos, por isso que eu entrei. Muito obrigado. Allah يبارك لك Fala, عايشك. rapaz. Salam الله alaikum. يخليك. وعليكم Até a próxima السلام. aí, inshallah. إن شاء الله.